Vamos aqui conversar um pouquinho. Veja a coluna da Andresa aí. Base compara Lula e Dilma, os dois, né? E vê dificuldades em indicar nomes para o governo. Tem tudo a ver com o que o coach estava comentando aqui nessa abertura do UOL News. Boa tarde para você, Andresa. Boa tarde para todo mundo. Boa sorte aí, coach, com a cortina. Vamos ver se. Por enquanto tá 0-1 para a cortina, mas até o final vamos ver se você consegue vencer essa batalha. Empatou o jogo. Olha, a ministra Anísia, ela foi humilhada pelo presidente Lula, né? O presidente Lula deixou correr essa versão, como ele sempre faz, como disse o Couto, de que a ministra seria demitida, para sentir também como é que seria a reação com relação a isso. E é mais uma mulher que está saindo do governo dessa forma, nesse processo de humilhação pelo presidente Lula. Essa cerimônia de hoje provavelmente foi um pedido da ministra para poder anunciar, né, alguma coisa antes de sair. Essa questão das vacinas não teria o menor sentido anunciar agora, é só para 2026, essa vacina ainda está em estudo, então não tem nada. O Lula está inaugurando aí pedra fundamental uma atrás da outra, né, desesperado para conseguir levantar a popularidade do seu governo e a dele mesmo. A Anísia sempre foi muito atacada pela forma como ela estava gerindo o ministério, mas a responsabilidade não é só dela. O ministério está todo loteado pelo PT e ela não, inclusive o secretário executivo era um ex-assessor do Lula, né, o Swadenberg Barbosa, é ele que comanda todo o dinheiro ali do ministério. Padilha tem todos os cargos do ministério, então sobrou para a Anísia muito pouca coisa. Claro, ela poderia ter se imposto mais ali, ter tentado, né, tomar conta do ministério que era dela, mas tinha uma questão partidária ali também, e agora o PT assume de vez, né, o ministério com provavelmente o Padilha ali nessa função. Vamos lembrar que o Ministério da Saúde é alvo de muita cobiça. O orçamento é de 241 bilhões de reais. É o maior orçamento aqui da Esplanada. Então está todo mundo muito de olho nesse dinheiro. É um ministério que pode fazer muitas entregas. Então é um ministério eleitoralmente muito importante para o governo, mas que também é um ministério fundamental para todo mundo, para os eleitores, né? Esse ministério já teve grandes ministros que fizeram grandes projetos para o país, né? Como a gente lembra muito a questão da AIDS, né? Que na época era o ministro José Serra, enfim, vários ministros que passaram por ali e que deixaram grandes coisas, porque a saúde realmente é algo que preocupa todo mundo. Os planos de saúde estão aí, ninguém mais pode pagar, né? Se pode pagar, sempre enfrenta um monte de problemas. Inclusive o dono da Amil estava lá assistindo filme com o presidente Lula essa semana. Mas voltando aqui para a questão do Centrão, o que está acontecendo é que você conversa com todos os partidos que são da base de apoio do presidente Lula, com os dirigentes desses partidos, e todos dizem: olha, a gente não quer indicar ninguém para esse governo, porque indicar um ministro para o governo Lula hoje significa você ter menos recursos do que você tem com um deputado ou um senador, porque eles que controlam as verbas hoje. Essas emendas são impositivas, o governo é obrigado a liberar, então eles não precisam do governo para isso. E você também escapa de ter que defender esse governo que está afundando nos estados e municípios. Então, você conversa com políticos do Nordeste, que é a maioria aí dos políticos que comandam partidos, que é um lugar onde o Lula sempre foi muito forte, né? Sempre teve muito voto, e eles dizem: não dá para defender o governo Lula. Então, como deputado ou senador, você tem dinheiro, você não precisa defender o governo. Então, o governo Lula vai ter cada vez mais nomes importantes, nomes que têm articulação com o Congresso, para colocar em ministérios. Isso explica muito a demora do Lula também em fazer essa reforma ministerial. E quem que viveu isso? A Dilma Rousseff, no governo dela, quando ela já não tinha mais popularidade nenhuma. Conversei para finalizar aqui com um político importante lá do Congresso, e ele disse o seguinte: é muito difícil que o governo consiga retomar sua popularidade pelo caminho que o Lula tem tomado, que são medidas marqueteiras e populistas. Então a economia com isso vai afundar cada vez mais. Não tem uma disposição do Congresso de fazer um impeachment do presidente Lula, já tem bases para isso, com o que eles fizeram ali com o pé de meia. Então, é o seguinte: vai ter que comer esse pote de sal até o fim, viu, Diego? E depois o país vai ter que ser consertado disso tudo que o Lula fez, se ele não conseguir a reeleição. Lembrando que o único que não conseguiu a reeleição foi o Bolsonaro, e por muito pouco, né? Verdade. Bom, o coach, quem mais, né, tá ali com a expectativa de demissão? Márcio Macedo, né, pode sair da Secretaria da Presidência, ser trocado pela Grace.
Esse Márcio Macedo está caindo desde o 1º de maio do ano passado. Você deve lembrar, né, que foi um fracasso, não apareceu ninguém lá na festa de 1º de maio. Esse é outro que já. Mas isso é que eu não entendo. Por que não troca de uma vez? Sabe? E fica esse pinga-pinga. Por que não anuncia de uma vez uma reforma ministerial? Convoca a imprensa, anuncia um por um quem vai sair, quem vai entrar. Sabe, o governo me parece, nesse momento, bem perdido. Sabe, solta uma medida atrás da outra, cada vez mais dinheiro que entra em circulação, aí aumenta a inflação, aí aumenta os juros, sabe? Essa história do fundo de garantia, que nós vamos falar daqui a pouco, também está mal explicado. Ia ter uma reunião hoje para decidir, foi adiado de novo. É uma novela permanente o governo, que não tem fim, sabe? Precisava dar um freio de arrumação, sabe? Decide quem entra, decide quem sai, anuncia tudo de uma vez e toca o barco. Do jeito que está muito mal. E as pesquisas mostram isso, que é outro assunto que a gente vai tratar daqui a pouco. Vamos falar agora, então. A gente já está aqui com a pesquisa aberta. Ô, Andressa, vai você antes, então. Diga lá. Diga rapidinho, vai lá. Não, eu queria fazer um comentário que eu acabei esquecendo de falar. Hoje, quando terminou essa cerimônia, né, da humilhação ali com a ministra Nízia, que saiu do governo como incompetente, o presidente Lula foi questionado ali por jornalistas, né? O Couto conhece bem, quando o presidente está saindo, os jornalistas gritam ali as perguntas, porque o presidente também se recusa a dar entrevistas, né? E a primeira-dama Janja reclamou com jornalistas de que eles estavam fazendo questionamentos ao presidente Lula sobre a saída da Nízia. Então, também não é um papel da primeira-dama Janja ficar ali servindo de assessoria de imprensa, criticando os jornalistas que estão fazendo o seu papel por fazerem perguntas ao presidente da República. Esse é o papel da imprensa, goste ou não a primeira-dama Janja da Silva. Eles assumiram esse governo com muitas críticas ao governo Bolsonaro, que tinha ataques sistemáticos ao trabalho da imprensa, isso é muito danoso para a democracia, e estão repetindo a mesma cartilha. Tá certo.